Então, voltando aqui, a etapa do ensino fundamental. Aí aqui no celular a gente vai, navega. Aí vai em 4.2, áreas da matemática. A gente já leu os fundamentos aqui. Deixa eu ver onde é que tá aqui, que no celular é no computador é na lateral. Vamos ir no próximo para ver. Vamos ao que interessa aqui, ó. 4.2.1.1 Matemática no ensino fundamental, anos iniciais, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidade. Então, aqui no ensino fundamental dos anos iniciais, a gente vai conseguir descobrir, para quem não sabe ainda, né, ou para quem tem dúvida, quais são os conteúdos do ensino fundamental, anos iniciais. Então, eu vou clicar ali. Vamos ver o que vai abrir. Deixa eu abrir aqui no computador também. Será que está com problema no site? Vamos voltar aqui para ver. Deixa eu abrir de novo. Que no computador também não está abrindo. É assim, né? Então, ali, ó, 4.2.1. Então, matemática no ensino fundamental, anos iniciais, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Então, ali já no início aqui, né, na introdução, ela diz que nos anos iniciais deve tornar-se as vivências cotidianas das crianças com números, formas e espaço, e também as experiências desenvolvidas na educação infantil para iniciar uma sistematização dessas noções. Nessa fase, as habilidades matemáticas que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas à aprendizagem dos algoritmos das chamadas 4 operações. Apesar da sua importância, no que diz respeito ao cálculo, é necessário acrescentar a realização dos algoritmos das operações as habilidades de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora e ainda para decidir quando é apropriado usar um ou outro procedimento do cálculo. Então, se você andar com o cursor aqui, a gente vai ver ali já, ó, objetos do conhecimento e as habilidades. Então, aqui a gente já consegue começar a montar o currículo do primeiro ano. Então, aqui diz que eu tenho aqui no primeiro ano, unidades temáticas, números, objetos do conhecimento, contagens de rotina, contagem ascendente e descendente, reconhecimento de números no contexto diário, indicação de quantidades, indicação de ordem ou indicação de código para a organização das informações. Aí, minhas habilidades, o que é ali, ó? Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim de identificação. Depois é que os números, como objeto do conhecimento, tu também tem que trabalhar. Quantificação de elementos de uma coleção, estimativas, contagens de 1 a 1, pareamento e outros agrupamentos e comparações. Aqui nas minhas habilidades, contar de maneira exata e aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e grupos e agrupamentos. E estimar e comparar a quantidade de objetos de dois conjuntos em torno de 20 elementos, por estimativa ou por correspondência, 1 a 1, 2 a 2,
para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade. Construção de fatos básicos da adição, composição e decomposição dos números naturais, problemas envolvendo diferentes significados da adição. Então, aqui no primeiro ano, já diz o que eu tenho que trabalhar em números. Depois, no primeiro ano ainda, ele me dá a álgebra. O que eu tenho que trabalhar na álgebra? Padrões, figuras e numéricos, investigação de regularidades ou padrões de sequências. Sequência recursiva, observação de regras utilizadas, sem seriação, numéricas, 1 mais 1, 2 menos 1, menos 2, por exemplo. Depois da álgebra, ele me indica a geometria. Localizar objetos e pessoas no espaço, utilizando os diversos pontos de referência do vocabulário apropriado. Figuras geométricas, espaciais, reconhecimento das relações com objetos familiares no mundo físico. Depois da geometria, ainda no primeiro ano, ele me fala das grandezas e medidas e também trabalhar a probabilidade estatística, mas do quê? Noções do acaso, leitura de tabela de gráfico de colunas simples, coleta e organização de informações e registros pessoais para comunicação e informações coletadas. Então, aqui eu já tenho base de como montar o meu planejamento do primeiro ano na área de matemática, né? Então, ele já me dá aqui as unidades temáticas, que para nós professores a gente chama de conteúdos, né? Os objetos do conhecimento e as habilidades. Aqui mais abaixo a gente tem o segundo ano. No segundo ano, a gente também trabalha números. Mas daí ali, ó, já muda o objeto conhecimento. Leitura, escrita, comparação, ordenação, número de ordens até 3, pela compreensão, característica, sistema, numeral, decimal, valor posicional e o papel do zero nos números. Composição, decomposição, construção de fatos, problemas envolvendo diferentes significados, subtração, juntar, acrescentar, separar, retirar, problemas de adição, parcelas iguais, que é a multiplicação, problemas envolvendo significado de dobro, metade, triplo e terça parte. Aí também diz que eu tenho que trabalhar o que na álgebra? Sequências repetitivas, sequências recursivas, identificação das sequências e determinação de elementos ausentes na sequência. Aí, nas grandezas e medidas, ele me diz que eu tenho que trabalhar medida de comprimento, de unidade não padronizada e padronizada, metro, centímetro e milímetro, medida de capacidade de massa, que também a gente vai ver lá no ensino médio, então a gente já dá, né, uma base aqui no segundo ano, medida de tempo, intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de horas em relógios digitais e ordenação de datas. Sistema monetário brasileiro, reconhecimento de cédulas e moedas de equivalências e valores. Na probabilidade estatística, ele me diz que eu tenho que o quê? Trabalhar com análise de ideia aleatória da situação do cotidiano, coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada em gráficos e colunas. Aí mais abaixo, aqui no terceiro ano, o que eu tenho que trabalhar com números? Leitura, comparação, escrita, problemas envolvendo diferentes significados, multiplicação e divisão. Aí já adiciono parcelas iguais, configuração retangular, repetição das partes iguais de medida, significado de metade, de terça parte, de quarta parte, quinta, décima parte, que seria, né, as frações. Já me diz o que eu devo trabalhar na álgebra, nas grandezas e medidas. E vem aqui pro quarto ano. Aqui no quarto ano, ele me diz que eu posso trabalhar com sistema de numeração decimal, leitura, escrita, comparação e ordenação dos números naturais em até 5 ordens, composição e decomposição do número natural de até 5 ordens por meio de adição, multiplicação e por potência de 10, propriedades das operações para desenvolvimento de estratégia, cálculos com números naturais, problemas envolvendo multiplicação, divisão, adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida, já vai aumentando, né? Problema de contagem, números racionais, frações unitárias, números racionais, representação decimal, sequência numérica, enfim. Aqui vai dizer tudo que eu posso trabalhar no quarto ano, que ainda é o ensino fundamental inicial.
Aí ele vem aqui pro quinto ano e diz também o que eu posso trabalhar com o sistema de números. Então, eu vou dar aula pro quinto ano? Não tenho ideia do que eu vou fazer com o quinto ano. Bom, primeiro de tudo, né, a gente faz um mapa de mundo ali e vê mais ou menos o que eles tiveram no ano anterior, né, qual que é o conhecimento deles. Então, eu, né, viria aqui na BNCC e já viria aqui, ó. Teria que trabalhar sistema de numeração decimal, leitura escrita e ordenação de números naturais, de até 6 ordens, números racionais expressos em forma decimal, representação reta numérica, representação fracionária, comparação e ordenação de números racional na apresentação decimal fracionária utilizando noção de equivalência, cálculo de porcentagem e representação fracionária, problemas de adição, multiplicação, cuja representação decimal é finita, enfim, aqui teria tudo o que eu preciso para montar o meu planejamento pro ensino fundamental, anos iniciais. E pro ensino fundamental, anos finais. Então, deixa eu ver aqui. Eu volto aqui em cima. Ensino fundamental. A área da matemática. Aqui no celular tem que voltar bastante, mas no computador é com um clique só, né? Porque aqui não abre a tela toda. Aqui, ó, 4.2.2. E aqui não abriu. Mas eu vou falar. Então, aqui fala do sexto ano, o que eu tenho que trabalhar com números, com álgebra, com geometria, com grandezas, medidas, probabilidades, a estatística. Fala do sétimo ano, do oitavo ano e do nono ano. Olhando assim para a BNCC, para os conteúdos que ela traz ali, fica mais fácil de um professor conseguir, então, montar o seu cronograma de trabalho, né? Na segunda parte aqui do meu estágio, ali na próxima aula, eu vou fazer um plano de aula, né? Vou exemplificar, né, com um plano de aula, como eu montaria ali uma atividade referente ao conhecer a história da matemática, né, com ênfase ali nos modelos numéricos utilizados pelos povos, né? Ah, professora, mas ali na BNCC, eu não vi nem no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, algo que falasse assim, referente à história da matemática. Só que se eu vou trabalhando números e eu quero conhecer os modelos numéricos utilizados pelos povos, né, números romanos, né, enfim, eu posso colocar história, eu posso montar a minha aula, né, tendo todos aqueles conteúdos que a BNCC dita para nós, né, professores. Além daquilo, eu posso incrementar a minha aula. Então, os alunos, eles têm que conhecer história, assim como eles têm que trabalhar a matemática com o dia a dia deles, né? Eu não vou trabalhar simplesmente números no quadro, né? Não vou trabalhar simplesmente números avaliando uma prova. Não, eu posso fazer exercícios do dia a dia, eu posso levar eles ao ar livre e fazer um trabalho com números. Eu posso também avaliar essas atividades com números a partir de um trabalho ali em grupo, a partir da exposição que eles fizeram. Não precisa ser somente uma prova, né? E eu vindo agora fazer minha aula, eu me deparei com um assunto, né, interessante, que quando eu comecei a falar aqui hoje, eu falei sobre a LDB. E eu coloquei que a LDB, ela colocou lá ela colocou ali na lei agora de 2021, né, ali no currículo, que
de forma resumida, né, que incluirá as noções de direitos humanos e de medidas de instrução preventiva contra a violência de crianças e adolescentes, que já tinha, e noções básicas da Lei Maria da Penha, né? Então, assim, contra a violência contra a mulher. Então, olha só, eu encontrei esse material aqui no CRAS da minha cidade, né? E eu folhei ele. E aqui dizia assim: assinale com um botão se você já foi xingada? Se sim, assinala. Sentiu-se controlada? Se sim, assinala. Foi humilhada? Sofreu chantagem? Acreditou que está louca? Foi caluniada? Foi insultada? Foi difamada? Apanhou? Sofreu queimaduras? Sofreu arranhões? Sofreu puxões de cabelo? Teve seus documentos escondidos ou destruídos? Teve seu dinheiro escondido ou tomado? Foi impedida de receber salário, pensão ou indenização? Então, aqui é um questionário, tá? Tem um material em grande quantidade ali. Eu poderia tranquilamente, né, levar um material assim para a sala de aula. Já no 9º ano, né, que já tem um grau de maturidade maior, né? Aí eu poderia explicar aqui, né, um tema transversal, que nessa parte aqui é uma violência psicológica, nessa parte aqui é uma violência moral, porque, né, isto é violência física e isto é violência patrimonial. Depois, incluindo na matemática, eu poderia compilar esses dados aqui com os alunos e fazer uma estatística, fazer um grau estatístico, fazer um gráfico estatístico, desculpa. Eu estaria trabalhando um tema que está na LDB, eu estaria colocando no meu currículo escolar e estaria ajudando ali, né, a formar um cidadão como a lei me pede, né, instruído, capacitado, né, e de certa forma ajudando aqui numa campanha do nosso município, da nossa sociedade ao redor, né, ao entorno da escola. Então eu achei interessante que daqui a pouco é um material que tem disponível, né? Nós temos aí até nas escolas, às vezes vai material assim de campanha, né? Então por que não utilizar, né? Ou daqui a pouco fazer algo similar, se isso aqui é muito impactante para um 9º ano, de repente, né? Conversar ali com o conselho da escola, com o diretor, com o coordenador pedagógico, caso tenha, né? E de repente bolar um material similar, mas que poderia tranquilamente ser trabalhado na matemática. Então, essa minha primeira aula foi para a gente esboçar aqui um pouquinho de por onde a gente começaria um planejamento escolar, quais os conteúdos, né, na área da matemática para o ensino fundamental das séries iniciais e finais, né, e é um embasamento que eu acho que, né, todo professor tem que ter, que são nas leis das as LSDBs, e na BNCC, onde cita ali todo o currículo, né, todos os conteúdos que a gente deve aplicar em cada série, em cada ano, tudo certinho ali, que eu acredito que seja uma boa base para cada professor que está começando. E também os livros, né, que as escolas trazem, geralmente, né, impossível que não, né, eles trazem currículos de acordo com a BNCC, então nada impede da gente seguir no livro, né, mas é bom a gente olhar a BNCC na íntegra, pelo menos na nossa matéria, né, e ver ali as opções que tem, daí começar a traçar os nossos objetivos e o nosso próprio planejamento, ok? Desculpa que é um assunto meio engessado, meio é ruim de diálogo sozinho também, né? Mas faz parte do meu trabalho de estágio. Um abraço, até o próximo.